a história dos presidentes, vou contar desde o início. Iniciou com sacrifício e eu vou contar para vocês. Iniciou com os portugueses em 1822. Vieram muitos depois, em 24 de nove de 1834, aconteceu esse fato. Dom Pedro I faleceu com 36 anos de idade. Em 1831, Dom Pedro II assumiu o trono. Por 58 anos foi dono. Em 5 de 12 de 1891, falecia em Paris, França, o último imperador, Dom Pedro II, aos 66 anos de idade. Mas, para falar a verdade, muitos ficaram contentes. Em 1889, Deodoro da Fonseca assumia. Era o primeiro presidente que governou somente 2 anos. Em 1892 estava morto. Entrou Floriano Peixoto, teve 3 anos e não deu mais. Veio Prudente de Moraes, que governou 4 anos, mas deu a mostra do pano. Em 1898 assumia Campos Sales, saiu em 1902 e entrou Rodrigues Alves até 1906. Eu vou contar para vocês, depois de muitas dezenas, assumiu Afonso Pena até 1909. Só em falar me comove, mas estou falando a verdade. Morreu ainda no poder, com 66 anos de idade. Assumiu Nilo Peçanha, governou 17 meses. Teve eleição outra vez, venceu Hermes da Fonseca e completou o seu mandato, que era de 4 anos e nada mais. Assumiu Venceslau Braz, também completou todo o mandato de 1914 a 1918. Depois vieram vindo os outros. Novamente venceu Rodrigues Alves, não assumiu, estava doente. Assumiu Delfim Moreira, que era o vice-presidente. Governou só 1 ano, mas fez muitas coisas boas. Em 1919 assumiu Epitácio Pessoa, que governou 3 anos, até 1922. Arthur Bernardi veio depois, governou 4 anos, saiu contente, feliz. Eu vou contar para vocês. Em 1926 assumia o Ashton Luiz, que governou 4 anos, em horas boas e amargas. Em 1930 assumia o Dr. Getúlio Vargas, que governou 15 anos. Suas ideias eram brilhantes, eram nobres, chamado de pai dos pobres, mas a coisa ficava bruta. Entregou para José Linhares, que governou 3 meses. Em 1946 era eleito presidente o general Gaspar Dutra. Governou por 5 anos, veio nova eleição. Novamente deu Getúlio para governar a nação. Em 1954 ele pisou fora do trilho, meteu uma bala no peito, assumiu o vice-presidente, o Dr. João Café Filho, que governou só 1 ano, se afastou, estava doente. Assumiu Nereu Ramo, que era do Senado, o vice-presidente. Governou também 1 ano e terminou o mandato. Em 1956 assumiu Juscelino Kubitschek, que no Brasil foi um dos maiores
o construtor de Brasília, a capital federal. Governou por 5 anos, deixou tudo controlado. Em 1961, assumia Jânio Quadros, que em 7 meses renunciou, deixando os brasileiros apavorados. Jânio Quadros foi exilado, Raniero Mazzilli assumiu interinamente, foi fazendo sua parte, foi eleito João Goulart, 3 anos foi presidente. Depois caiu o chapéu, expulso, deixou o país e se exilou em Montevidéu. Dia 31 de março de 1964, assumiu novamente Raniero Mazzilli, cauteloso e muito franco. No mesmo ano assumia a presidência o general Castelo Branco, que governou por 3 anos, deixou de luto a nação. Dia 18 de julho de 67, falecia num desastre de avião. Assumia Costa e Silva, gaúcho de Taquari. Eu vou te dizer pra ti, tem coisas que nem tem comove. Morreu no Rio de Janeiro em 17 de dezembro de 79. Mas nunca perdemos a fé. Assumiu Emílio Garrastazu Medi, um gaúcho de Bagé, que governou 5 anos, de 69 a 74. Assim que terminou seu mandato, assumiu Ernesto Geisel, general homem sem luxo. Nasceu em Bento Gonçalves, querido pago gaúcho. Governou 5 anos, até 1979. Quem duvidar que comprove, história não é brinquedo. De 79 a 84, João Batista Figueiredo. Terminou o seu mandato, terminou a ditadura. Quem venceu foi o Tancredo, aquela baita figura. Pertinho dele assumir, começou a ficar doente. Assumiu José Sarney, que era o vice-presidente. Tancredo Neves morreu, os brasileiros se comovem. José Sarney foi presidente de 85 a 89. Terminou o seu mandato, veio nova eleição. Quem venceu foi o Fernando Collor de Mello, quase faliu a nação. Teve 2 anos e foi cassado, o povo estava descontente. Assumiu o Itamar Franco, que era o vice-presidente. Itamar, o seu mandato no ano 94, assumiu outro Fernando. Nós temos pagando pato. O Brasil já tem problema do tempo dos portugueses. Os homens podem estar certo, só tem que mudar as leis. Agora vou encerrando. Não sei se fui incoerente, mas disse nome por nome dos 31 presidentes.